Olá, chegamos para mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço de análise. Hoje vamos fundo no primeiro reinado brasileiro. Isso aí. Temos em mãos um material rico, incluindo transcrições de vídeos, artigos, para nos guiar por essa fase. A independência veio em 1822, né? Aquela sensação de começo. Sim, um momento de euforia. Mas a tranquilidade durou pouco, certo? O Brasil estava livre de Portugal, mas a grande questão era como organizar esse país imenso, e ainda por cima como uma monarquia cercada de repúblicas por todo lado. Exato. Um desafio gigantesco. O famoso Grito do Ipiranga foi um marco, claro, um símbolo, mas a construção da nação mesmo, nossa, foi um processo bem mais complicado, cheio de percalços. Muito mais complexo do que parece, com certeza. Nossa ideia aqui é justamente desvendar os principais desafios, os eventos-chave, as figuras que definiram esses primeiros 9 anos de Brasil independente, de 1822 a 1831, sob o comando de Dom Pedro I. Um período curto, mas decisivo. Vamos analisar essa transição complexa de colônia para império, com todas as suas tensões. Para começar, a independência mal tinha sido declarada e os problemas já batiam à porta. Não foi só festa e aclamação, verdade? Quais foram as primeiras grandes barreiras? De fato, a independência não foi um processo, digamos, consensual dentro do próprio território brasileiro. Enquanto o Sudeste, ali liderado pelo Rio de Janeiro, apoiava Dom Pedro, Sim. províncias importantes, especialmente no Norte e Nordeste, como Bahia, Pará, Maranhão, Piauí, e também a Cisplatina, lá no Sul, continuaram leais a Portugal. Ah, então teve briga interna logo de cara. Sim, e séria. Isso levou a conflitos armados internos, as chamadas Guerras de Independência, que se estenderam até, mais ou menos, meados de 1823. E essas guerras internas exigiram um esforço considerável, imagino. Muita gente, dinheiro. Exigiram, e com custos altos, altíssimos. Foi preciso organizar um exército às pressas, sabe? Muitas vezes recorrendo à contratação de mercenários estrangeiros. Mercenários. Sim, como o famoso almirante inglês Lord Cochrane, que teve um papel assim decisivo na parte naval. Nossa! E é nesse contexto que surge a figura notável de Maria Quitéria, lá na Bahia. Uma mulher que se disfarçou de homem para poder se alistar e lutar. Que história! E ela foi reconhecida? Foi sim, reconhecida depois por sua bravura. Ela se tornou a primeira mulher oficialmente parte das Forças Armadas brasileiras. Mas claro, tudo isso custou muito dinheiro. Recursos que o país nascente, não tinha. Além de pacificar internamente, tinha a questão de ser aceito lá fora, né? No cenário internacional. Como isso se desenrolou? Fundamental. O reconhecimento externo era vital para dar legitimidade para o novo país. Os Estados Unidos foram os primeiros, em 1824. Ah, o Zé Uá. Numa atitude que se alinhava com a doutrina Monroe, né? Aquela ideia de América para os americanos. E, claro, o interesse em ter parceiros comerciais aqui no continente. Faz sentido. Mas e Portugal? A antiga metrópole devia ser o reconhecimento mais difícil, imagino. Sem dúvida. E o mais crucial. Isso só veio em 1825. E olha que interessante, com a intermediação da Inglaterra, que já tinha uma influência econômica fortíssima por aqui. A Inglaterra mediando. Imagino que Portugal não facilitou as coisas. Quais foram as condições impostas? Foram condições bem pesadas, viu? O Brasil se comprometeu a pagar uma indenização enorme a Portugal. 2 milhões de libras esterlinas. Uma fortuna na época. 2 milhões, mas o Brasil tinha esse dinheiro? Aí é que está o ponto crucial que revela nossa fragilidade e dependência. O país não tinha esse dinheiro. Sabe o que aconteceu? O quê? Pegou um empréstimo com a Inglaterra para pagar Portugal. Não acredito. Empréstimo para pagar a indenização? Exato. E para piorar, Portugal já devia uma grana para a Inglaterra. Então, na prática, o Brasil assumiu uma dívida que era originalmente portuguesa. Foi uma jogada complexa. Nossa, que situação. Quer dizer, a independência política veio, mas a dependência econômica, especialmente da Inglaterra, ficou escancarada desde o início. Exatamente. E não parou por aí.
Além da indenização, Dom João VI, pai de Dom Pedro, ganhou o título de Imperador Honorário do Brasil. E o Brasil ainda teve que prometer não apoiar a independência de outras colônias portuguesas na África. Entendi. E o reconhecimento inglês, quando veio? Também teve condições. Veio logo depois, formalizado entre 1825 e 1827. E sim, com mais exigências. Primeiro, a renovação daqueles tratados comerciais super favoráveis aos ingleses, que garantiam tarifas alfandegárias baixíssimas, só 15% para produtos ingleses. Isso vinha desde 1810, né? Ah, os famosos tratados de 1810. Eles mesmos. E um compromisso que era crucial para a Inglaterra na época, acabar com o tráfico negreiro até 1830. Essa era uma pressão internacional forte, especialmente depois do Congresso de Viena. Interessante essa teia de interesses. Agora, uma pergunta que fica: por que o Brasil virou uma monarquia? Foi um caso quase único aqui na América do Sul, que estava virando toda republicana. O México teve um império rápido, mas foi exceção. É uma ótima pergunta. As fontes que a gente analisou apontam algumas razões centrais para essa escolha. Primeiro, havia um temor muito grande na elite brasileira da fragmentação territorial. Medo de virar vários países pequenos. Isso. Eles olhavam para a América Espanhola se despedaçando em várias repúblicas e queriam evitar isso a todo custo. A figura de um monarca, um poder centralizado, parecia ser a melhor garantia para manter a unidade do território imenso que era o Brasil. Faz sentido, estrategicamente falando. Além disso, tem a questão cultural. A elite política e econômica brasileira era formada dentro da tradição monárquica. Muitos estudaram em Coimbra, estavam acostumados com essa estrutura de poder. A mentalidade era monárquica. Exatamente. E talvez o ponto mais crucial, a monarquia permitia manter a ordem social existente, o famoso status quo, sem mudanças muito radicais. E o que isso significava na prática? Significava principalmente preservar a escravidão. A escravidão era a base da economia agroexportadora e o pilar do poder dessa elite agrária. Uma república talvez abrisse espaço para questionamentos sociais mais profundos. A monarquia era vista como a forma de governo que garantia a unidade territorial e, ao mesmo tempo, a continuidade dos seus privilégios, incluindo a mão de obra escrava. Entendi. Quer dizer, mantinha-se a estrutura social quase intacta, trocando só o Comando Supremo de Lisboa para o Rio de Janeiro, com Dom Pedro I à frente. Mas essa relação entre o imperador e a elite que o ajudou a chegar ao poder não foi tranquila por muito tempo, né? Parece que o estilo de Dom Pedro era um tanto direto demais, autoritário, talvez. Sim, o estilo dele era bastante centralizador e, digamos, impulsivo. Isso gerou atritos muito rapidamente. E um palco central dessa tensão foi a Assembleia Constituinte de 1823. A Assembleia para fazer a primeira Constituição. Isso. Foi convocada para elaborar a primeira Constituição do Brasil. Era composta por deputados eleitos, mas, claro, dentro das regras da época, na maioria grandes proprietários de terra, bacharéis em direito, a elite mesmo. E muitos ali queriam, de fato, limitar o poder do imperador. Queriam uma monarquia mais parecida com a inglesa, talvez? Com um parlamento forte? Exatamente. Queriam criar uma monarquia constitucional de verdade, onde o legislativo tivesse bastante força. O clima era de atrito desde o começo. E foi daí que saiu aquele projeto com nome curioso, a tal Constituição da Mandioca. O que era isso? Exato. O projeto que começou a ser debatido na Assembleia ficou conhecido por esse apelido. O nome vinha do sistema de voto proposto. Era um voto censitário, ou seja, baseado na renda, e indireto. Censitário, ok, mas por que mandioca? Porque a renda mínima para poder votar ou ser votado seria calculada com base no valor equivalente a uma certa quantidade de alqueires de farinha de mandioca. Na época, a produção de mandioca era um indicador importante de posse de terras e, indiretamente, de ter escravizados trabalhando nelas. Era um critério de riqueza da elite agrária. Entendi. Um critério bem específico da realidade brasileira da época. E esse projeto limitava o imperador? Sim.
Apesar de ser claramente elitista, porque excluía a maior parte da população, esse projeto era considerado liberal para a época, porque previa um poder legislativo forte e, consequentemente, limitava bastante o poder do monarca. Mas Dom Pedro I não gostou nada dessa ideia de ter limites. De forma alguma. Ele tinha uma visão de poder bem mais, digamos, absolutista. Famosa é a suposta frase atribuída a ele de que queria uma constituição que fosse digna de mim, ou seja, que não o limitasse tanto. Autoritário. E como ele reagiu? A tensão explodiu na chamada Noite da Agumia, em novembro de 1823. Dom Pedro I, de maneira bem autoritária mesmo, mandou fechar a Assembleia Constituinte à força. Fechou a Assembleia. Como assim? Mandou tropas cercarem o prédio onde os deputados se reuniam, dissolveu a Assembleia na marra, deputados foram presos, outros tiveram que fugir, foram exilados, inclusive antigos aliados dele, como o José Bonifácio. Nossa, até o José Bonifácio. Que reviravolta. Foi um rompimento claro, então. Claríssimo. Um ato de força que mostrou quem mandava. Então, sem a Assembleia eleita, como é que surgiu a primeira Constituição do Brasil? Ele escreveu sozinho? Não sozinho, mas quase. Ele nomeou um Conselho de Estado, um grupo pequeno, 10 pessoas da mais estrita confiança dele, para redigir a Constituição. O resultado foi a Constituição de 1824. E essa foi aprovada como? Não foi aprovada democraticamente, ela foi outorgada. E é importante frisar esse termo, outorgada. Ou seja, foi imposta pelo imperador, de cima para baixo. Não foi votada nem ratificada por representantes eleitos. Já nasceu, assim, sobre o signo do autoritarismo. Entendi. Nasceu da vontade do imperador. E o que essa Constituição de 1824 estabelecia de mais importante? Bom, ela definiu o Brasil como uma monarquia hereditária e constitucional. Pelo menos no papel, né? Certo. Estabelecia o catolicismo como a religião oficial do Estado. Mas, atenção, com a Igreja subordinada ao Estado. Isso através de 2 mecanismos. O padroado. Padroado. O direito do imperador de nomear bispos e outros cargos importantes da Igreja no Brasil. E o beneplácito. Sim, que exigia a aprovação do imperador para que qualquer ordem ou documento vindo do Papa tivesse validade aqui no Brasil. Ou seja, o Estado controlava a Igreja. Entendi. E outras religiões? Eram permitidas, mas só o culto doméstico, privado. Nada de templos ou manifestações públicas. Territorialmente, o país foi dividido em províncias, governadas por presidentes nomeados diretamente pelo imperador, garantindo o controle central, claro. E o famoso poder moderador. Esse parece ser o ponto mais polêmico, o que todo mundo lembra dessa Constituição. Sem dúvida alguma. Esse é o X da questão da Constituição de 1824. Ela criava 4 poderes, e não 3 como na tradição liberal que vinha lá do Montesquieu. 4, além do executivo, legislativo e judiciário? Exato. Havia o poder moderador, que era exclusivo do imperador. A própria Constituição o definia como a chave de toda a organização política. A chave. O que isso significava na prática? Significava que ele colocava o monarca acima dos outros 3 poderes. Com o poder moderador, Dom Pedro I podia fazer o que quisesse, praticamente. Ele podia dissolver a Câmara dos Deputados quando bem entendesse. Nossa! Podia nomear e demitir ministros livremente sem precisar de aprovação de ninguém. Escolhia os senadores, que eram vitalícios, a partir de uma lista tríplice enviada pelas províncias. E, claro, sancionava ou vetava as leis aprovadas pelo Legislativo. Então ele controlava tudo. Basicamente. E a Constituição ainda dizia que a pessoa do imperador era inviolável e sagrada. Ou seja, ele não tinha responsabilidade legal por seus atos. Na prática, o poder moderador era um instrumento que concentrava um poder imenso nas mãos de Dom Pedro I. Era uma forma de disfarçar tendências absolutistas sob uma roupagem constitucional. Entendi. E o direito ao voto? Como ficou nessa Constituição outorgada? Continuou restrito como no projeto da Mandioca? Sim, o voto continuou sendo censitário, baseado na renda anual. As fontes que a gente viu mencionam valores específicos em réis da época. Quais eram? 100 mil réis de renda anual para poder votar nas eleições primárias, que escolhiam os eleitores de paróquia. 200 mil réis para ser um desses eleitores de paróquia, que eram quem de fato escolhia os deputados e indicava nomes para os senadores.
e R$ 400.000 para poder ser eleito deputado. Ou seja, uma minoria muito pequena da população podia participar. Exatamente. Excluía a imensa maioria da população livre, além, claro, de todos os escravizados. E as mulheres também estavam totalmente fora. E analfabetos podiam votar? Olha, esse é um detalhe interessante que as fontes destacam. A Constituição de 1824 não exigia alfabetização para votar, apenas a renda. Considerando que a maioria esmagadora da população era analfabeta na época, isso é um dado curioso, relevante. Curioso mesmo. E os senadores? Eram escolhidos pelo imperador a partir de listas tríplices enviadas pelas províncias, como eu disse, e o cargo era vitalício. Uma vez senador, era para sempre. Reforçava o poder do imperador e da elite mais próxima a ele. Essa combinação de constituição imposta de cima para baixo, poder moderador dando superpoderes ao imperador, voto super restrito, parece uma receita para mais conflito, né? Como as províncias reagiram, especialmente aquelas lá do norte e nordeste que já tinham resistido à independência antes. A reação foi forte e quase imediata, principalmente no nordeste, que já tinha um histórico de contestação. A insatisfação com o centralismo do Rio de Janeiro e o autoritarismo explícito de Dom Pedro I culminou na Confederação do Equador, já em 1824. Confederação do Equador. O que foi exatamente? Foi um movimento separatista e republicano. Começou em Pernambuco, que era um foco tradicional de revoltas, e se espalhou rapidamente por províncias vizinhas como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Eles queriam se separar do Brasil e formar uma república? Exatamente. Eles rejeitaram publicamente a Constituição de 1824, que consideravam ilegítima e autoritária, e chegaram a propor uma nova república, inspirados por ideais liberais e republicanas que circulavam na época. O nome do Equador era uma referência geográfica, pela proximidade da região com a linha do Equador. E como o governo imperial lidou com essa afronta, essa tentativa de separação? A resposta foi brutal, extremamente violenta. Dom Pedro I temia, acima de tudo, a fragmentação do império, como tinha acontecido na América Espanhola. Então, ele ordenou uma repressão implacável. Usou a força militar de novo. Sim, e de novo com o auxílio de tropas estrangeiras, mercenários e da marinha comandada por Lord Cochrane. A repressão foi duríssima. Líderes importantes do movimento, figuras muito populares e respeitadas como Frei Caneca. Ah, o Frei Caneca. Uma figura histórica. Sim, ele e outros como Cipriano Barata foram presos. Muitos foram condenados à morte e executados. A execução do Frei Caneca é particularmente marcante e simbólica. Por quê? Conta-se que, dada a popularidade dele, o carrasco oficial se recusou a enforcá-lo. Aí tiveram que fuzilá-lo. Isso mostra não só a brutalidade da repressão imperial, mas também a profundidade do descontentamento regional e a resistência que existia. E os problemas não pararam por aí, né? Quase ao mesmo tempo que reprimia a Confederação do Equador, estourou outra crise externa muito séria, a Guerra da Cisplatina. A Cisplatina de novo. O atual Uruguai, certo? Exatamente. A província cisplatina tinha sido anexada ao Brasil ainda por Dom João VI, mas a população local, que era majoritariamente de origem espanhola, nunca aceitou bem esse domínio. Eles resistiam. E o que aconteceu dessa vez? Eles buscaram apoio das Províncias Unidas do Rio da Prata, que era a futura Argentina, para se libertar do domínio brasileiro e talvez se unir a eles. O Brasil, claro, não aceitou e acabou declarando guerra em 1825. Mais uma guerra. Nossa, isso deve ter pesado muito para o governo, que já não estava bem das pernas financeiramente. Pesou enormemente. A guerra foi longa, durou até 1828, foi caríssima e muito, muito impopular aqui no Brasil. Impopular por quê? Por vários motivos. O exército brasileiro era mal preparado, mal pago, tinha problemas de logística, sofreu várias derrotas. Para piorar, o governo recorreu ao recrutamento forçado para conseguir soldados, o que gerou muita revolta em várias províncias. Ninguém queria ir lutar e morrer numa guerra distante por um território que nem se sentia o brasileiro. E qual foi o resultado final? Além do custo financeiro enorme e das vidas perdidas,
a guerra desgastou ainda mais a imagem do imperador Dom Pedro I. E o resultado final, que foi intermediado pela Inglaterra de novo... A Inglaterra sempre presente. Sempre. O resultado foi a perda da província. Em 1828, nasceu a República Oriental do Uruguai, independente. Foi uma derrota militar e diplomática significativa para o Brasil. Falando em custos, como é que estava a situação econômica do país nesse período todo? A gente já viu a dívida inicial com Portugal, mas com essas guerras todas, repressão interna... A situação econômica era péssima e só piorou ao longo da década de 1820. Os principais produtos de exportação do Brasil na época, tipo açúcar, algodão, tabaco, estavam com preços baixos no mercado internacional. O café ainda estava começando, não era o gigante que seria depois. E os gastos do governo? Altíssimos. A indenização a Portugal, os custos das guerras de independência, a grana para reprimir a Confederação do Equador, a caríssima e fracassada Guerra da Cisplatina. Era muito gasto. E como o governo cobria isso? Aumentava impostos, Tentava. mas a principal saída foi recorrer à emissão de papel moeda sem lastro, sem ouro que garantisse o valor. Imprimir dinheiro, basicamente. Isso geralmente não acaba bem. E não acabou. Gerou uma inflação descontrolada, a moeda brasileira se desvalorizou muito, surgiram muitas falsificações e o custo de vida para a população disparou. A crise econômica era grave. Teve algum marco dessa crise? Sim. Um marco muito forte foi a falência do primeiro Banco do Brasil, em 1829. Aquele banco que tinha sido fundado ainda por Dom João VI quebrou. Foi um baque na confiança da economia. Que cenário! Crise política, militar, econômica. E como se não bastasse essa tempestade perfeita interna, ainda surgiu um problema externo envolvendo diretamente Dom Pedro I, né? A questão da sucessão do trono lá em Portugal. Exatamente. Mais um complicador e grande. Em 1826, Dom João VI morreu em Portugal. E Dom Pedro I, como filho mais velho, era o herdeiro legítimo do trono português. Lá ele seria Dom Pedro IV. E aí? Ele virou rei de Portugal também? Imperador aqui e rei lá. Ele se viu nesse impasse. Seria muito complicado acumular as duas coroas. A solução que ele encontrou foi abdicar do trono português, mas em favor da filha mais velha dele, a Maria da Glória, que na época tinha só 7 aninhos. Uma criança no trono. Sim, e o acordo previa que ela se casaria com o tio, Dom Miguel, que era irmão do Dom Pedro I. E o Dom Miguel atuaria como regente de Portugal até o casamento e a maioridade dela. Casar com tio. Mas esse acordo funcionou? Pelo que me lembro da história? Não muito bem. Não funcionou mesmo. Dom Miguel representava a ala mais absolutista lá em Portugal, que não queria uma rainha liberal como a Maria da Glória. Assim que teve a chance, ele deu um golpe e tomou o trono para si mesmo. Virou o rei Dom Miguel I. Um golpe, e aí começou confusão em Portugal. Começou uma guerra civil terrível em Portugal. De um lado, os liberais, que apoiavam a rainha Maria da Glória. Do outro, os absolutistas, que apoiavam o rei Dom Miguel. E qual o problema disso para o Brasil? Era uma guerra lá em Portugal. O problema foi que Dom Pedro I se envolveu até o pescoço nessa questão. Ele não aceitou o golpe do irmão e passou a defender fervorosamente a causa da filha. Como assim se envolveu? Mandou dinheiro? Tropas? Exatamente. Ele começou a gastar recursos do Brasil, que já estava em crise, e a mobilizar apoio militar, inclusive enviando soldados brasileiros para lutar na Guerra Civil Portuguesa ao lado dos liberais. Isso deve ter pegado muito mal aqui no Brasil. Pegou pessimamente mal. Reforçou demais a imagem de que ele estava mais preocupado com os assuntos de Portugal, com a sua herança dinástica lá, do que com os graves problemas que o Brasil enfrentava. Aumentou muito a desconfiança, a crítica, a impopularidade dele por aqui. O pessoal falava, ele é mais português que brasileiro. Ok, então vamos recapitular o cenário no final da década de 1820, começo de 1830. A gente tem crise política crônica, por causa da Constituição autoritária e do poder moderador, revoltas regionais importantes, reprimidas com muita violência, uma guerra perdida que custou território, vidas e muito dinheiro, a economia em frangalhos, com inflação alta, desvalorização da moeda, falência do Banco do Brasil. E para completar, o imperador gastando energia e recursos com a crise de sucessão em Portugal. Nossa,
O que foi a gota d'água para a panela de pressão explodir e levar à abdicação dele em 1831. Foi realmente uma combinação de todos esses fatores que tornou a posição de Dom Pedro I simplesmente insustentável. O desgaste político era imenso, a oposição estava cada vez mais articulada e barulhenta. E a imagem pessoal dele? Ajudava ou atrapalhava? Atrapalhava e muito. Além do autoritarismo, a vida pessoal dele era fonte constante de escândalo para a sociedade conservadora da época. O caso extraconjugal com a Domitila de Castro, a famosa Marquesa de Santos, era público e notório. Ele não escondia. Pelo contrário, ele deu título de nobreza para ela, construiu um palácio para ela perto do Palácio Imperial, cobria de presentes caros, e o auge foi nomeá-la dama de companhia da própria Imperatriz Leopoldina. Que humilhação para a Imperatriz. E ela era popular, né? Muito querida pelo povo. E a morte dela, em 1826, gerou uma comoção enorme. Surgiram boatos na época, nunca comprovados historicamente, mas que circularam muito, de que ela teria sofrido maus tratos físicos do imperador pouco antes de morrer. Isso revoltou muita gente e manchou ainda mais a imagem dele. O funeral dela foi uma grande manifestação popular. Nossa, e a imprensa criticava abertamente? Sim, a imprensa de oposição estava cada vez mais ousada. Jornais como a Aurora Fluminense, a Malagueta e principalmente o Observador Constitucional, editado pelo jornalista Líbero Badaró em São Paulo, batiam forte no governo, explorando os escândalos pessoais e o autoritarismo imperial. E esse jornalista, o Líbero Badaró, teve um fim trágico, não foi? Isso também pesou. Teve um peso enorme. Líbero Badaró foi assassinado em São Paulo em novembro de 1830. Ele era uma das vozes mais críticas e conhecidas contra Dom Pedro I. E suspeitaram de quem? Embora nunca tenha sido provado, a suspeita geral, alimentada pela oposição, recaiu sobre gente ligada ao imperador ou até sobre ordens diretas dele. Se foi verdade ou não, não se sabe, mas o impacto político foi devastador. O assassinato incendiou ainda mais os ânimos contra o governo. Foi visto como um ataque à liberdade de imprensa. Entendi. A situação estava ficando explosiva. Muito. Numa tentativa desesperada de talvez recuperar alguma popularidade, Dom Pedro I fez uma viagem a Minas no início de 1831. Minas era uma província importante. E adiantou? Ele foi bem recebido? Que nada. Foi recebido com uma frieza calculada. Em Ouro Preto, por exemplo, muitos moradores fecharam as janelas à passagem dele e colocaram panos pretos em sinal de luto pela morte de Líbero Badaró. Foi um recado claro de rejeição. Que climão. E a volta para o Rio? Foi ainda mais tensa. E aí aconteceu o estopim final, a famosa Noite das Garrafadas, em março de 1831. Noite das Garrafadas? O que foi isso? Quando Dom Pedro voltou dessa viagem fracassada a Minas, os portugueses que moravam no Rio de Janeiro, que eram a base de apoio mais fiel a ele, organizaram uma festa, luminárias, para recepcioná-lo. E os brasileiros opositores? Foram para a rua protestar contra a festa. E o que se seguiu foi um confronto aberto e violento nas ruas do Rio. De um lado, os apoiadores do imperador, chamados pejorativamente de portugueses ou pés de chumbo, do outro os opositores chamados de brasileiros ou patriotas. E o que aconteceu? Saíram na mão? Saíram na mão, jogaram pedras, pedaços de pau e, principalmente, garrafas quebradas uns nos outros. Por isso o nome Noite das Garrafadas. Os confrontos duraram vários dias e mostraram um nível de polarização e hostilidade que tinha tomado conta da capital do Império. A divisão era profunda. A situação ficou insustentável mesmo, então. O isolamento político dele era total a essa altura. Sim, praticamente total. A pressão popular nas ruas era intensa, com manifestações pedindo a renúncia. Parte importante do exército já estava descontente, simpatizando com a oposição. A oposição política, que reunia diferentes grupos sob o rótulo de Partido Brasileiro contra o Partido Português, estava organizada e forte. A crise econômica persistia e a bendita questão portuguesa continuava minando a credibilidade dele. Ele ainda tentou alguma coisa? Tentou uma última cartada. Demitiu o ministério que tinha, que era impopular, e nomeou um novo ministério só com brasileiros de nascimento, figuras mais ligadas à oposição moderada. Mas já era tarde demais.
Não adiantou. Estava isolado. Completamente isolado. Diante desse cenário, sem apoio militar, sem apoio popular significativo, sem apoio político consistente, não restou alternativa para ele. Na madrugada de 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil. Abdicou. E para quem? Em favor do filho dele, o Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. O futuro Dom Pedro II. 5 anos. E o que aconteceu com Dom Pedro I? Poucos dias depois da abdicação, ele embarcou num navio de volta para a Europa, e aí vem a ironia da história. Ele foi para Portugal lutar na Guerra Civil, pela causa liberal, para restaurar o trono para a filha dele, Maria da Glória. E lá ele conseguiu, derrotou o irmão Dom Miguel e é considerado um herói liberal em Portugal, conhecido como Dom Pedro IV, o rei soldado. Que reviravolta, herói liberal em Portugal depois de sair daqui como autoritário. É impressionante mesmo. Em menos de 10 anos, de 1822 a 1831, o aclamado libertador do Brasil se tornou uma figura tão impopular que foi forçado a deixar o país que ajudou a fundar. Um período curtinho na nossa história, mas de uma intensidade brutal. Brutal é uma boa palavra. Definiu as bases de um império gigantesco, em meio a muito autoritarismo, crises econômicas profundas, conflitos regionais sangrentos e, claro, a personalidade forte, centralizadora e muito controversa do nosso primeiro imperador. Sem dúvida. Foi um período fundador essencial para entender o Brasil, mas extremamente conturbado. E o legado que ele deixou é ambíguo, para dizer o mínimo. Ambíguo como? Por um lado, esse período estabeleceu as instituições básicas do Império. A própria Constituição de 1824, com todos os seus problemas e seu caráter autoritário, acabou durando mais de 60 anos e deu uma certa moldura legal para o país. E talvez o mais importante, conseguiu manter a unidade territorial do Brasil. Um feito notável se a gente olhar para os vizinhos da América Espanhola que se fragmentaram tanto. Verdade. A unidade foi preservada. Mas, por outro lado, esse período deixou um rastro de instabilidade política muito grande que explodiria com força total no período regencial, que veio logo depois da abdicação. Deixou também problemas econômicos sérios que levariam décadas para serem resolvidos e, claro, não tocou em questões sociais fundamentais, a principal delas sendo a escravidão, que continuou como a base da sociedade e da economia por mais meio século. As cicatrizes foram profundas. Fica então a reflexão, né? Com tantos desafios internos e externos que o Brasil enfrentava logo de cara, somados à figura tão complexa e centralizadora de Dom Pedro I, será que o nosso início como nação independente poderia ter sido diferente? Menos caótico, talvez? Ou essa turbulência toda era quase um destino inevitável, dadas as circunstâncias e a forma como o Império nasceu? É algo para a gente continuar pensando.